Eu vou começar esse vídeo perguntando o seguinte pra vocês. Vocês acreditam em fantasmas, Sete Além, Tranca Rua, Renato Garcia, SCP, Costa Ouro, Daniel Molo? Esse tipo de coisa relacionada ao sobrenatural? Bafomé? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem pessoas que acreditam cegamente nesse tipo de coisa, que espíritos existem, que fantasmas existem. Tem gente que acredita tanto ao ponto de colocar uma caralhada de coisas numa bolsa e sair pra procurar. Geralmente em locais que eu não colocaria os meus pés nem morro. Entendeu aí a piadinha? Porque eu não acredito nessas coisas, mas se eu vou com alguém pro meio do mato pra encontrar uma dessas e eu termino encontrando, meu amigo corre. Mas corre muito. Enfim, hoje vamos falar de Summer Ghost, ou só o fantasma do verão. Um anime onde veremos 3 amigos procurando um fantasma que no final um deles vai se apaixonar por esse fantasma. Pois é, eu sei que é coisa de maluco, mas é exatamente isso. Não importa se essa alma vai te assombrar no meio da madrugada, você tem que se apaixonar por ela. Pelo menos é assim que funciona nesse anime. Não importa se morreu há 700 anos atrás, se é um fantasma de uma gostosa, tá valendo. Mas falando sério, já adianto que o anime aborda temas bem pesados, então se você tem gatilhos, rala desse vídeo quanto agora, porque até eu fiquei emocionado assistindo. Uma pessoa que consumiu o pior das animações japonesas conseguiu se sentir humano de novo. Ok, acho que já deu pra entender, né? Agora vamos falar do anime de caçar fantasma. Na real é um anime sobre depressão, fantasmas e muito mais coisa aí. Tudo começa com o anime apresentando 3 pessoas que se conheceram na internet. Não é tipo aquela sua web namorada que mora do outro lado do mundo. É realmente 3 amigos que vão se conhecer, onde todos eles ali têm um objetivo em comum, que é procurar o fantasma de uma garota que não ficou muito feliz com a vida. E aí ela... Vasco. É que se eu falar o que ela fez, o YouTube vai ter motivo pra não me dar um centavo no fim do mês. Então eles marcam de se encontrar numa lojinha da cidade pra juntar tudo que eles sabem pra começar a procurar pelo tal fantasma. E aí é dito que eles só aparecem em um certo local quando começa o verão. Por isso que eles colocaram o nome de Fantasma do Verão. Ou Summer Ghost, o nome do anime. Os nomes deles são Tomoya, Ryu e Aoi. Eles começam a reunir tudo que eles vão precisar pra invocar o fantasma. E o que eles sabem sobre esse tal fantasma? Quase porra nenhuma. Só que eles precisam de fogos de artifício e do verão pra fazer ele aparecer. Então o Tomoya mostra um desenho que ele mesmo fez do espírito da tal garota que eles estão procurando. Uma mulher de uns 20 anos, roupas pretas e cabelos longos. O Ryu fica tipo, carai, bonitão. E aí no caminho até o local onde eles vão chamar por ela, o Tomoya percebe que a Aoi tá meio assim, sabe? Daí ela fala que tem medo de fantasmas. Primeiramente, então por que procurar por um? Me dá um bom motivo pra procurar pela alma de alguém que já morreu sei lá quanto tempo. Daí o Tomoya fala que ela pode voltar se quiser, mas ela responde que tá com medo, mas só um pouquinho. E ela pergunta também por que ele quer encontrar o fantasma da tal garota. Eu me pergunto por que vocês querem encontrar o fantasma dela. Vocês nem conhecem a mina, velho. Tipo, pra quê, tá ligado? Mas aí o Tomoya fala que é segredo, então chegando lá, o local era basicamente uma pista de pouso abandonada. Eu fiquei babando no cenário, um estilo de animação do caralho. E aí, pra invocar o fantasma da moça, eles começam queimando vários fogos de artifício. Eles estavam até quase desistindo depois de queimar vários até anoitecer. Mas no último ela aparece pra eles e o Tomoya fala que ela existe, né? Óbvio, tá na tua frente, né, pô? Até ela perguntar o que eles querem com ela. Eu também ficaria curioso, né? Nem depois de morto as pessoas param de encher o saco. Vocês sabem o significado da frase descanse em paz? Ela pergunta pra eles, né? O que vocês desejam de alguém que já morreu? Então é mostrado um pouco do passado da Aoi, que ela sofre bullying na escola. Basicamente ela é excluída de tudo, e aí por isso ela tentou se jogar de cima do prédio de vá pro baleia azul. Daí o fantasma da moça fala pra ela que nem todos conseguem vê-la, que na verdade as pessoas que enxergam ela são pessoas que estão flertando com a morte. Tu e ela tão assim, ó. Logo ela imagina que o Tomoya e o Ryu também estão pensando em entrar pro Vasco junto com ela, só que daí o fantasma começa a voar e pergunta o que eles dois querem perguntar pra ela. Ela até diz que tem um nome, ela se chama Sato Ayane, e o Tomoya pergunta como é que os fantasmas compreendem esse mundo, mas ela fala que isso é difícil de explicar, que ela vai ficar devendo essa. E como o tempo dela tava acabando, ela fala que foi legal conversar com eles e antes de sair ela diz, até breve eu vou assombrar você. E aí depois que ela some, eles ficam ali tranquilamente. Então, fantasmas realmente existem. Mano, vocês acabaram de falar com o sobrenatural, como é que vocês estão assim, como se não fosse nada? Eu estaria espumando ali no chão, tendo 17 ataques epilépticos diferentes. Mas beleza, no dia seguinte o anime mostra os exames médicos do Ryo, então é dito que ele tem uma doença terminal, que ele vai morrer em alguns meses. Aí ó, a porra do anime começa a bater no teu psicológico a partir desse ponto. Daí ele vai contar pro Tomoya, mas ele meio que esconde a verdade. Ele fala que vai morrer logo, mas depois ele mete um é Brinks, pô. Só que não era Brinks. Logo depois pulamos pro quarto do Tomoya, onde conhecemos um pouco da rotina diária dele, que não é muito diferente da rotina de um adolescente. Basicamente se afogue nos estudos, saia com um diploma nas mãos e depois arruma um emprego.
Sem falar na depressão. E aí, dias depois, os três entram em uma call pra falar sobre o fantasma que eles viram. Eles ainda estavam pensando se tudo aquilo foi real. E durante essa ligação, o Tomoya fala que vai ter que desligar, porque ele já tava chegando no mesmo local que eles viram o fantasma pela primeira vez. Até que aí ela aparece pra ele de novo, dizendo que já esperava que ele voltaria lá pra falar com ela. Daí ela pergunta por que ele ainda tá vivo, né? E ele responde que não se sente vivo, que a vida dele é uma merda, a famosa depressão 2. O moleque tem aquele pensamento: meus sofrimentos e preocupações sumiriam se eu fosse um fantasma? Que basicamente significa: vou me mandar de Vasco pra não encarar a realidade desse mundo. Então depois de ouvir isso, a Satou pergunta se ele quer voar, meio que puxa a alma dele do corpo, e os dois saem voando pela cidade até ela soltar a mão dele e deixar ele cair. Mas eles estão numa espécie de mundo espiritual, não tem como morrer ali ou sei lá, desaparecer. Foi um momento bem fofo assim dos dois no anime, pra logo depois eles irem conversar um pouco mais em cima de um poste. Passando aqui na edição, porque eu sou um animal e esqueci de falar no vídeo, o negócio do romance deles começa nessa parte aí, de forma bem assim tranquilo, vamos dizer. Não tem cena de beijo, pegação, nada desse tipo, é tudo bem implícito, enfim, era só isso. E o Tomoya fala que tem mais uma pergunta pra ela, ele queria saber por que ela se suicidou. E aí ela responde pra ele: você entendeu tudo errado, eu não me suicidei. Então ela começa a contar a história dela, que depois de brigar com a mãe dela por um motivo bobo, ela saiu correndo de casa no meio da chuva e aí veio um carro e bateu nela. Ela diz que não morreu nesse acidente, mas o cara do veículo, com medo do que tinha feito, pegou o corpo dela e colocou numa mala. Depois o cara enterrou a mala com ela dentro ainda viva. Pesado. Pesado. Logo depois ela descreve que não conseguia respirar, que só ouvia o barulho do trem se aproximando, que essa foi a última memória dela entre o mundo dos vivos. Mano, tanto que esse anime vai bater na tua mente. Chegou nessa parte do anime eu já tava assim. E aí chegamos no ponto chave do anime, onde a Satou fala que mesmo depois de muito tempo procurando, ela nunca conseguiu encontrar o corpo dela, e mesmo que ela encontrasse, ela não poderia fazer nada, até que ela pede ajuda pro Tomoya pra que ele ajudasse a encontrar o corpo dela. Só que tinha um grande porém: assim que o corpo dela for encontrado, ela vai deixar de existir, e nunca mais vai aparecer, nem mesmo no verão. E aí ficamos no impasse. Enquanto o Kyo e a Aoi estavam vivendo suas vidas normalmente, não digo normalmente porque nada mudou depois daquele encontro com o fantasma da Satou, ela ainda era excluída da escola e o Kyo tava sempre no hospital. Enquanto isso, o Tomoya estava pensando muito sobre a própria vida dele, que a mãe dele queria que ele se formasse, ela ficava botando pressão para ele tirar boas notas na escola, até que nesse mesmo dia ele decidiu fugir da escola e procurar pelo corpo da Satou. Só que mesmo procurando pra um caralho, eles dois não conseguiram achar, e ela fala pra ele desistir, que o tempo dele está acabando, que ele vai ter que focar nos estudos logo logo. Então o Tomoya decide pedir ajuda pro Kyo e pra Aoi, mas de cara o Kyo recusa. Mano, eu tô falando Kyo. O Kyo recusa, porque ele diz que diferente deles dois, ele não vai ter um futuro pela frente. E o Tomoya fica: pronto, agora fudeu, como é que eu vou ajudar a minha quase namorada fantasma? Daí, enquanto ele e a Satou procuravam pelo corpo dela, a Aoi vai falar com o Kyo pra convencer ele. Ele tava arrependido de ter contado pra ele sobre a doença dele, que seria melhor se ele morresse sozinho. Só que a Aoi explica a situação dela, que todo mundo tem suas batalhas nesse mundo, que existe um motivo pra eles terem se encontrado. Então a cena corta pro Tomoya, que ficou sem fogos pra acender, e sem eles ele não consegue ver a Satou, mas bem de longe aparece o Kyo e a Aoi trazendo mais, dizendo: como é que tu vem fazer uma coisa dessas despreparado, seu burro? Vibe de amizade foda nessa cena. E o Tomoya pede desculpas por não ter considerado a situação dele, mas ele responde que foi graças a Aoi pra eles acabarem com isso de uma vez. Daí todos eles começam a procurar, até que finalmente eles encontram a bendita mala, e aí depois de sentir o corpo dela, a Satou fala que vai desaparecer, que vai ser a despedida deles, e o Tomoya fala que quer encontrá-la do outro lado, né? E ela responde que é pra ele continuar vivendo até o último dia da vida dele, que ela vai seguindo em frente sem ele. Então eles vão correndo até o local da mala no mundo real, tem todo um drama até lá. Então o Tomoya pula uma cerca pra chegar na mala, só que antes de retirar ela de lá, o moleque tem uma crise existencial, porque ele não sabe se continua vivendo sua vida depois de tudo que aconteceu, ou se ele liberta a Satou da mala. O cara começa a lutar contra si mesmo em outro plano espiritual. É tipo muito louco, o moleque entrou nas drogas, e a rapaziada dando pressão lá fora. Puxa essa porra logo aí, caralho. E aí então ele finalmente liberta a Satou daquela mala, ela até aparece pra agradecer, uma cena tipo, mano, muito foda. Daí dias depois a cena corta pra casa da mãe da Satou, que eu não tinha falado antes, mas ela não sabe que a Satou tinha morrido, ela acreditava que um dia ela iria voltar, e nesse dia ela ouve alguém bater na porta, mas quando ela sai pra ver quem era, não tinha ninguém, só o colar que a filha dela usava antes de fugir, mano. Sério, é a última vez que eu vejo um anime assim. Então depois de alguns meses, todos eles voltam a viver suas vidas, depois de tudo eles entenderam que a vida deles não pode ser um mar de rosas, que sempre vão ter dificuldade, sempre vai ter um arrombado pra te derrubar e jogar um balde de água fria, que a vida não é e nunca será
será justa. O que eles podem fazer é continuar vivendo defronte os desafios diários que virão, independente de quais sejam eles, seja o bullying, escola, doença, não importa. Todos eles têm um propósito nesse mundo injusto. Enfim, paremos com isso antes que eu comece a chorar. E já no finalzinho o anime mostra a rotina deles mais uma vez. A Aoi aprendendo a superar o bullying na escola, o Tomoya voltando aos estudos e aos desenhos, ele fez até um quadro da Satou, e o Kyu tratando a doença dele diariamente, né? Pra no fim eles se reunirem mais uma vez, que pra minha surpresa eles não foram falar com a Satou, mas sim com o Kyo, que infelizmente perdeu a vida pra doença. Nesse momento aí é só o fantasma dele, rola toda uma despedida, muito daquele jeito. E assim termina Summer Ghost. Ah, mano, que vontade de chorar. Porra de anime, velho. Sério, tudo que eu falei nesse vídeo não se compara ao que vocês vão ver. O anime não tem episódios, na verdade ele é um filme curta-metragem de 40 minutos de pura depressão. Mas uma coisa eu digo, os melhores 40 minutos já gastos com o anime nos últimos tempos da minha vida. Não é aquele anime que só é feito pra te agredir mentalmente. Eu sinto que ele foi feito pra te fazer refletir muito sobre sua própria vida. E muitas outras coisas aí também. Eu gostei muito de falar dele aqui, não vi ninguém falar dele, talvez porque ele não seja tão popular. Mas eu gostei, vão assistir, é bem curtinho, vale muito a pena, um estilo de animação diferentona. E é isso, mano. Tenha 1001 motivos pra continuar vivendo, mesmo que a sua vida esteja uma bosta. Eu sou o Niz e até breve. Tchau.